E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal, mais um vídeo, né? Hoje, para fazer a aula, né, para dar início à aula de número 7, para a gente falar de juros e descontos. Juros simples. Se você não assistiu nenhuma aula ou não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho, tá? Sou o professor Eduardo Tavares, professor de matemática e raciocínio lógico, concursado, já fui sargento aeronáutico e hoje eu sou perito criminal. E se você não viu nenhuma aula, não tem problema. No fim desse vídeo, eu vou deixar uma playlist com todas as aulas que eu já dei até o momento. Você vai lá, assiste às aulas, veja a resolução dos exercícios, que vão ser 100 questões da banca BFC, comentadas uma por uma, para deixar você no dia da prova. Você chegar no dia da prova, você vai mandar bem só de assistir essas aulas aqui. Mas se você é daquele que fala, não, eu tenho que ir para esse concurso e sair com o meu nome na lista de aprovados, eu vou pedir para você conhecer os meus 5 simulados que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esses 5 simulados são questões inéditas, mas do perfil da banca deve ser. Eu te garanto aqui já, tá? Que as questões que vão estar na prova vão sair desse simulado. Você pode fazer o simulado, inclusive sentindo aquele ambiente de prova, sabe? Senta num lugar ali quietinho, pega o seu lápis, vai fazendo as questões, sentindo aquela que você consegue fazer, aquela que você ficou com dúvida, e depois você assiste a resolução por meio de videoaula. E se ainda ficar alguma dúvida, você vai ter acesso a mim pelo WhatsApp ou pela plataforma da Hotmart. Você manda sua dúvida para mim, eu vou esclarecer e vou deixar você preparado para o dia da prova, chegar lá e moer as questões de matemática e garantir sua aprovação. A gente sabe que a matemática tem um peso enorme em concursos públicos. Beleza? Então, eu vou mudar aqui, vou ficar pequenininho. E a gente já vai falar um pouco dessa história de juros, que é uma questão que sim, vai estar na prova, tá? Quando a gente fala de juros, a gente está acostumado porque no mundo financeiro a gente vira e mexe e lida com juros. A gente vai no banco, às vezes pega um dinheiro emprestado. Esse dinheiro que a gente pega, a gente vai chamar de capital. Então, o que é os juros? É um capital que eu vou pegar por um certo tempo. Então, o juros está relacionado com o tempo e ele vai ficar sofrendo uma taxa. Vai existir uma taxa de juros que vai ser aplicado a esse capital. Então, quando a gente fala de juros, a gente está falando dessas 4 variáveis. É o juro propriamente dito, o capital, a taxa e o tempo. Eu tenho que tomar um certo cuidado, porque às vezes a questão não fala juros, ela fala um tal de rendimento. Paulo aplicou um dinheiro e teve um rendimento e rendeu R$ 300. Então, quando eu estou falando de juros e rendimento, são sinônimos. É que os juros é o dinheiro que eu pago a alguém. O rendimento é o dinheiro que eu recebo de alguém pelo meu capital. Beleza? O capital é o valor que vai ser lá, que vai sofrer os juros, que vai ficar aplicado, que eu vou pegar emprestado. Então, o capital a gente não vai ter muita dificuldade de identificar no problema, não, tá? A taxa, e aí? A taxa é onde está o perigo. A taxa, por quê? Porque na taxa eu tenho que ter o mesmo período, né? Eu tenho que ter a mesma unidade de tempo do tempo. Aí você fala, peraí, entendendo nada que você está falando, professor. Você vai notar que os problemas vão falar assim, ó. Ele pegou um dinheiro, né, um capital, que ficou aplicado, ou ele vai pagar daqui 9 meses, numa taxa de juros de 10% ao mês. O que você precisa entender? Que o tempo e a taxa de juros, elas precisam estar na mesma grandeza. Então, se o tempo for meses, os juros, né, a taxa tem que estar ao mês. Se o tempo for em anos, a taxa tem que estar em anos. Se o tempo for dias, a taxa tem que estar em dias. E as bancas, de forma geral, mexem nisso. Colocam um tempo numa unidade, em ano, e fala que a taxa está ao mês. Daqui a pouco, no próximo slide, a gente vai discutir um pouquinho isso daí. Como é que a gente resolve isso aí? Mas a gente vai chegar no fim desses exercícios, eu garanto para você, você vai chegar no fim dessa aula sabendo resolver qualquer questão de juros simples. Fechou? O montante é quando eu somo o capital mais os juros. Então, o montante, no fim, é o capital somado com o juros. Eu tenho que tomar um cuidado também, porque o montante ele tem um sinônimo, que é o resgate. Então, você foi lá e aplicou um dinheiro. Deixou um dinheiro aplicado na poupança. O que você faz depois de um tempo? Você vai lá e resgata o dinheiro aplicado. Esse resgate, você vai tirar o que você aplicou e o rendimento, certo? Aquele rendimento lá do começo que eu falei que era sinônimo de juros. Então, quando você vai lá e faz o resgate, saca o que você aplicou e o que rendeu, você está aí, de certa forma, pegando o quê? O montante, que é o capital mais os juros. Fechou? E aí, claro, tem uma fórmula. Eu gosto dessa formulazinha aqui, que tem o denominador 100.
Vocês podem ver alguns professores que não usam o denominador 100, mas tem uma razão para ter esse 100 ou não ter esse 100. Então, qual que é a forma? Esse J, a gente já sabe o que é, né? É os juros. Ele vai ser igual a quem? Ao C do capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o T, que é o tempo. E esse 100 é a conversão da taxa, seria 15%. O 15% eu gosto de jogar nessa forma como sendo 15 sobre 100. Esse 100 vai dividir todo mundo que está lá em cima. Se você não quiser usar o 100 aqui embaixo, você vai ter que colocar lá na fórmula o 0,15. Seria aí a representação decimal da porcentagem. Mas eu acho, e garanto para você, nas provas, colocar esse 100 aí é muito útil, porque a gente vai conseguir dar uma simplificada, uma limpada nos números, tá? Então, esse 100 é um divisor e ele vem do símbolo da porcentagem, beleza? O montante, e tem uma outra forma que eu particularmente não uso, porque ela é uma fórmula que te induz às vezes as pegadinhas, que é o quê? É uma fórmula que calcula direto o montante. Isso seria igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes T. Tá? Se você gosta dessa fórmula, já tem hábito de usar ela, pode continuar, não tem problema nenhum. Mas se você está vendo esse conteúdo pela primeira vez, ou é um conteúdo que você já tem dificuldade, fica com essa fórmula aqui. Ó. É a que eu vou usar para resolver todas as questões aqui dessa aula, tá bom? Então lembrando aqui, J é juros, o C é capital, o I é taxa, o T é o tempo e o montante é a soma do capital mais os juros. O que é importante? O ano para a gente, na matemática financeira, tem 360 dias. E o mês tem 30 dias. Vamos pensar, 30 dias num ano de 12 meses vão dar 360 dias. Isso aqui é chamado de mês comercial, ano comercial. Então, professor, é fevereiro, tem 30 dias. Sério, sério. Todos os meses têm 30 dias. São 12 meses, 360 dias no ano. Beleza? Então não precisa se preocupar se está em fevereiro, março, nada disso. É só colocar o tempo de mês, tempo para um mês, como sendo 30 dias. Beleza? Aquilo que eu falei que é importante. A taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Tá? Então, se eu estou falando que a taxa está ao mês, o meu tempo tem que estar em mês. Se eu estou falando que minha taxa é ao ano, meu tempo tem que estar em ano. E o que acontece? A banca realmente faz isso daí. Ela fala assim, ó, ela chega e fala assim, olha, num tempo de 9 meses e uma taxa, que é o I, de 15% ao ano. Isso aqui, nossa, realmente arrebenta com muito candidato, com muita candidata. Ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe se ele converte o tempo para ano, a taxa para meses. Eu vou dar a dica que já ajudou muito aluno e muito aluno. Você sempre vai olhar para a taxa. Eu posso olhar para o tempo? Pode, mas eu quero que você olhe para a taxa. Confie em mim. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você responda aí, tá? Você paga 15% ao ano. Você descobriria quanto você paga por mês? Você consegue descobrir uma coisa que você paga por ano. Como é que você faria para descobrir o quanto você pagou por mês? Se você for professor, é só pegar o que eu pago por ano e dividir por 12. Aí ficou ao mês. Faz sentido para você isso? Se você está pagando por ano, você pagou aquilo 12 vezes. Não é verdade? Cada mês você foi e pagou. Então, essa taxa ao ano, se você dividir por 12, você determinou quanto ela é por mês. Precisa fazer a divisão? Não. Aí que tá a beleza. Representa na forma de fração. Vamos pôr mais um exemplo? Você está com uma taxa, sei lá, você está com um tempo de 45 dias. E uma taxa de 30% ao ano. Olha que bonito. Você não vai poder fazer a conta desse jeito. Não pode. Porque a taxa, o tempo está em dias e a taxa está ao ano. Elas têm que estar na mesma grandeza. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Você pagou 30% ao ano. Você consegue descobrir quanto você pagou por dia? Eu consigo, professor. É só pegar o 30 e dividir por 360. Concorda comigo? Você pegar os 30% e dividir por 360, você está descobrindo quando você pagou por dia. Então, esse 30% ao ano passou a ser 30% ao dia. Aqui você pode deixar o símbolo de porcentagem, não tem problema nenhum, tá? É que na fórmula essa porcentagem vai virar o 100 do denominador. Então, é esse o princípio que eu vou usar sempre. Eu vou olhar para a taxa e vou converter a taxa para a mesma unidade do tempo. Vamos para o outro exemplo aqui. Ó. Eu estou com um tempo de 2 meses.
E a minha taxa, ela está de 0,5% ao dia. Olha que bonito. Você não vai poder fazer a conta com esses valores, porque o tempo está em meses e a taxa está ao dia. E eu falei, olha sempre a taxa. Confie em mim, olha sempre para a taxa. Olha para a taxa aqui, você está pagando 0,5% ao dia. Você consegue descobrir quanto você paga por mês? Pensa aí, como é que você faria para converter, para descobrir quanto você pagou por mês, uma coisa que você pagou 0,5 por dia? Bom, se você já pegou o espírito, você já entendeu. Eu vou pegar o 0,5% e vou multiplicar vezes 30. Porque aí, aquilo que eu pago todo dia, depois de 30 dias, eu paguei no mês. Percebeu que eu me enrolo, minha língua enrolando aqui. Mexer com a taxa é muito mais intuitiva do que mexer com o tempo. Então, se eu pago uma coisa que é ao dia, eu quero saber quanto eu paguei por mês, eu multiplico por 30. Quer ver um último exemplo para a gente fechar isso aqui? Ó. Você está com um tempo de 3 meses. E a taxa, o cara colocou para você 2% ao bimestre. Lembrando que bimestre são 2 meses. Olha só a confusão que ela está fazendo aqui. Colocou o tempo em meses e a taxa ao bimestre. Pode cair na prova? Pode, eu já vi, cai bastante. Olha para a taxa. Olha para a taxa. Você está pagando 2% ao bimestre. E o seu tempo está em meses. Então você tem que perguntar para você assim, tá, se eu estou pagando 2% ao bimestre, quanto eu paguei por mês? Se você lembrar que o bimestre tem 2 meses, é só você pegar esse 2% e dividir por 2. Você pagou 1% ao mês. Olha que bonito. 1% ao mês são 2% no bimestre. Agora, esse 1% ao mês está na mesma grandeza do tempo. Você vai poder fazer a conta. É isso. Vamos fazer as questões? Que já caíram na prova da BFC? E dominar esse assunto de vez? Então, bora lá. Um investidor aplicou um capital de 150 mil reais. Geralmente, a prova vai ser bem assim. Ele já vai dizer cada uma das variáveis. É importante que você, no seu rascunho, já escreva C, que é o capital, igual a 150 mil. Beleza. Há uma taxa de juros simples por um período de 90 dias. Então, o seu tempo é de 90 dias. Olha a beleza, ó, 90 dias. Resultando em um ganho de 6.750. Então, ele foi lá e ganhou sobre esse dinheiro, 150 mil reais, 6.750. Isso aqui seria o rendimento, que aqui a gente vai chamar de juros. Então, o que ele recebeu foi 6.750. Deixa eu dar esse meu 5, porque ele está ficando feio, né? Reais. Beleza? O que ele quer saber aqui? A taxa, mas não é de qualquer jeito. Ele quer saber a taxa anual. Ele quer saber a taxa ao ano. Olha aí. É a pegadinha da banca. Ela vai mexer com tempo e taxa. Pode ter certeza. Vendo, professor, aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar da fórmula. A fórmula é J CIT sobre 100. Beleza? Grava essa fórmula. O 100 é para converter a porcentagem na fração. Beleza? Se você não usar o 100, vai sair um número decimal, porque como esse caso aqui a gente quer calcular a taxa, vai dar um número decimal. E se você tivesse a taxa, você teria que colocar ela na forma decimal, com 2 casas. Eu garanto para você, usar o 100 é bem melhor. Tá? E aquela forma do montante aqui nem serve. Por isso eu não gosto de usar ela. Nem concurso público é JCIT sobre 100. Beleza? Esse juros é esse tal de 6.750. Beleza? Isso vai ser igual a quem? Ao capital, que é 150 mil. A taxa é o que eu quero calcular. O tempo ele me deu 90 dias, dividido por 100. Aí você fala, mas professor, espera aí, essa taxa aí não vai sair ao dia? Vai. Por que vai sair ao dia? Porque o seu tempo está em dias. Então a taxa sai na mesma unidade. Mas eu não quero ao ano. Segura a ansiedade aí, beleza? Então joga todas as informações lá. Então eu joguei os juros, o capital, a taxa eu quero calcular, o tempo de 90 dias e o 100, que é o da forma. Fechou? Vamos dar uma limpada. Vamos tirar esse zero de cima com esse zero de baixo. Como só tem produto ali, a gente vai abusar da simplificação mesmo. Vamos cancelar esse zero com esse zero. E o nosso i já está pronto para ser isolado. Porque como eu quero calcular o valor do i, eu vou isolar ele.
que é isolar ele? É pegar todo mundo que está multiplicando e passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 6.750, que é quem está do outro lado, dividido por 150. 150 não, né? 15.000. 15.000 vezes 9. Professor, mas lá estava do lado direito, agora está do lado esquerdo. Pode fazer isso? Pode. Isso é uma igualdade. Eu preciso que você entenda o seguinte. O IB tem que estar sozinho. Então, todo mundo está multiplicando ele. Do outro lado da igualdade, tem que estar dividindo o número que está lá. Do outro lado, você tem 6.750. Então, 15.000 e o 9 tem que estar dividindo ele. Aí o I ficou sozinho. Então, você pode escrever do lado esquerdo sem problema nenhum. Tem muita gente que vai multiplicar e... Olha, eu sei que no começo, vocês já chegam na aula 7. Se você assistir todas as aulas, você vai entender que a simplificação vai dar uma ajudada para você. Garanto. Só que você tem que dominar tabuado. Então eu faço o quê? Eu já divido esse 0 com esse 0. Tiro, cancelo. Dividir em cima e embaixo por 10. Eu estou vendo que eu tenho aqui, terminando com 5, e terminando com 0. Eu vou dividir isso por 5. Se eu pegar esse número aqui e dividir por 5, isso aqui vai me dar 135. Fechou? Se eu pegar o 1.500 e dividir por 5, vai dar 300. Eu vou dividir de novo por 5. Se eu dividir isso aqui por 5, ele vai dar 27. Se eu dividir aqui embaixo por 5, vai dar 60. Aí aqui, eu já faço o quê? Eu já cancelo esse 27 com esse 9, já divide. 27 se dividir por 9, fica 3. E esse 3 eu vou simplificar com 60. Vou dividir em cima e embaixo por 3. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 20. A resposta que eu vou ter aqui, ó, acredite, é 1 sobre 20. Isso aí, professor, mas não tem essa resposta aqui. Pois é, não tem, né? Por que não tem? Porque essa taxa está na mesma unidade do problema. Lá não estava em dias? Então, essa taxa que eu calculei aqui, ó, é de 1 sobre 20% ao dia. Pode ter certeza. E ele quer a taxa anual. É a mesma, é só você pensar como eu falei na teoria. Você não quer a taxa anual? Tá, você pagou 1,20 por dia. Quanto você vai pagar por ano? É só você pegar essa taxa e multiplicar por que valor? Por 360, perfeito. Então, eu vou fazer 1 sobre 20 vezes 360. Olha que bonito. Olha que bonito. Esse zero com esse zero, 36 divide por 2, você chegou na resposta. A taxa é de 18% ao ano. Pode vir marcar aqui, ó, a letra B. Você acertou. 18% ao ano. Então, se você tivesse feito a divisão euclidiana, você ia chegar em 0,05. É isso? 0, vai dar 0,05, exatamente. Então, talvez não fosse tão simples. Depois você pegar 0,05 e multiplicar por 60. Quando você simplifica, os números vão se organizando para você chegar nessa resposta aqui que eu coloquei. 18% ao ano. Fechou? Então, grave isso. Sempre a taxa vai sair na unidade de tempo do problema. Então, 1 sobre 20. Ele nem colocou 20%. Se coloca 20%, aí tem gente que marca. Porque viu o 20 aqui embaixo, aí errei. Dá para estar em cima. Vou marcar o 20 lá. Já é. Beleza? Então, essa questão é uma questão que pode estar na prova. Vale muito a pena você fazer de novo. Ou mais uma. Sabendo que os juros de um investimento é o valor pago... Olha lá, de novo. Sabendo que os juros de um investimento é o valor pago pelo empréstimo do dinheiro. Um certo investidor, a fim de receber de rendimento 982, então a gente já sabe que isso aqui é sinônimo de juros do seu dinheiro aplicado, deverá aplicar qual quantia para que renda durante 16 meses a 2,5% ao mês no regime de juros simples. Assinar a alternativa que indica a quantia que deve ser aplicada. Então vamos lá, vamos tirar do problema e trazer para cá as informações. Ele me deu juros. Os juros vai ser 982. O capital é justamente o que ele quer calcular. A taxa, ele me deu 2,5% ao mês. E ele deu tempo. 16 meses. Aqui, ó, não tem pegadinha. Tal mês, tal mês. Show de bola. Vamos trazer a fórmula? Juros é igual a CIT dividido por 100. Vamos substituir os valores? Os juros, 982. O capital é o que eu quero calcular. A taxa, 2,5. O tempo, 16 meses. Isso dividido por 100. Essa vírgula atrapalha, mas você resolve isso fácil.
Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então você coloca 0 e tira a vírgula. Agora ficou 25 vezes 16 dividido por 1000. Beleza? Vamos pegar esse 25 e esse 1000 que está aqui embaixo. Por quê? Porque, olha, tem número que aparece toda hora na prova. E 25 e 100, mas não é 100, tem lá, é 1000. Mas tampa ali, não parece um 100? Se cai demais, o que você vai fazer? Você vai dividir direto por 25. Então aqui 25 por 25, deixa 1. O 100 por 25, deixa 4. Mas como é 1000, deixa 40. Certo? E agora? Agora você divide ó, o 16 e o 40 por 4. 16 por 4 fica 4. 40 por 4 fica 10. Você até pode continuar essa simplificação, mas deixa desse jeitinho aqui, por quê? Porque como você quer calcular o capital, você vai pegar o 4 que está multiplicando e vai passar para o outro lado, dividindo. E o 10 que está dividindo o capital, para o outro lado, multiplicando. Então você vai ficar com 982 vezes 10, que vai dar 9.820, dividido por esse 4 que está multiplicando o C, do outro lado dividindo. É isso. Então, é importante na hora da prova você ter esse cuidado, tá beleza? Deixa eu ver. O capital está aqui, o 4 está multiplicando, do outro lado está dividindo. O 10 está dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Então, a conta que você chegou é essa daqui. E agora, vamos fazer uma divisão euclidiana aqui, ó. Você vê que no meu faço divisão euclidiana também. Vou dividir por 4. 9 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 9 sobra 1. Não ajuda nada porque tudo aqui tem 2, né? Ó, vamos descer o 8. 18 se dividir por 4, deixa 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, deixa 2. Aqui, essa aqui já não é mais, porque tem que ser 2.400. Já tem uns 2.400 aparecendo, né? Vamos descer o 2. Aí aqui vai aparecer um 5. 5 vezes 4, 20. Para 22, deixa 2. Aqui tem 5, aqui tem 5. Essa não é mais. Tem que ser 2.400 e com 5 ali. E agora vamos descer o 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. É R$ 2.455. Letra C, a resposta dessa questão. Então, o que acontece com os juros? É uma conta que você vai ficar dentro do mundo da multiplicação, da divisão, da simplificação. Então, é uma conta que você tem que dominar a tabuada. Beleza? Vamos para mais uma. Questão número 3. João aplicou R$ 15.000 em uma aplicação. Esses R$ 15.000 é o quê? Você já tem que pensar isso agora. Então, o que é o R$ 15.000? Se você pensou em capital, perfeito. 15.000 é o capital. Então, vamos trazer para cá. O capital, 15.000. Com uma remuneração de juros simples. Após 6 meses, opa, meu tempo. Coloca 6 e escreve meses, para você não se perder. Realizou o resgate total da... Olha, resgate. Resgate é a mesma coisa que montante. O resgate, nesse caso, eu vou chamar de R, ele é o capital mais os juros. Isso é importante. Então, quando ele está falando que o resgate foi de 15.540, o que ele está falando a você? Que se você somar o capital mais os juros, isso tem que ser 15.540. Certo? Isso é muito importante. Considerando que o João fez apenas a aplicação inicial e não realizou resgates intermediários, assinar a alternativa que apresenta a taxa de juros, ou seja, o I, nessa aplicação. Aí você dá uma olhadinha nas alternativas, ó, tá? Ao mês, ao mês, ao mês e ao mês. Top, porque aqui, ó, o tempo está em meses. Então não tem pegadinha aí envolvendo tempo e taxa. O que eu calcular já é a minha resposta. Para a gente usar a forma, a gente tem que ter o quê? O capital vai ser igual... Capital não, né, professor? Os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. O capital a gente tem 15.000. O tempo a gente tem 6 meses. Os juros eu não tenho. E a taxa eu não tenho também. Não, a gente tem juros, né? Por que a gente tem os juros? Eu sei que você já viu do outro lado aí. Bom, professor, os juros eu tenho. Se você for que o resgate é o capital mais os juros. Isso deu 15.540, que quando eu somar o capital mais os juros, deu 15.540. E ele falou para mim que o capital é de 15.000. Então, 15.000 mais os juros tem que dar 15.540. Olha que bonito. Então, quando ele joga esse tal de resgate, de montante, é para esconder de você os juros. Não tem problema nenhum. Falou de resgate, falou de montante, é a soma do capital mais os juros. Se o capital é 15.000 e eu passar isso para o outro lado, subtraindo, eu descubro que os juros é de 540.
e 40. Acabou o problema. Agora você está pronto para moer a questão. Vamos jogar aqui, ó. Os juros, 540. É igual ao capital, 15 mil. A taxa é justamente o que eu quero calcular. O tempo ele me deu 6 meses. E isso aqui dividido por 100. Vamos lá. Esse zero em cima com esse zero embaixo. Esse zero em cima com esse zero embaixo. Você pode multiplicar, não tem problema nenhum. Você pode fazer 6 vezes 150. Mas você já me conhece. Eu não vou fazer. Eu vou isolar o i. Vou pegar, colocar 540 do outro lado. Da igualdade eu tenho 540. Sim ou não? O que eu tenho do lado de lá? O que sobrou do lado do i? O 150 e o 6. Que estão multiplicando. Então, do outro lado, eles têm que estar dividindo. Vamos jogar aqui, ó. Ó, olha que bonito. Agora eu vou tome 0 com tome de 0. 54 e 6 é tabuada do 6. 54 é tabuada do 6. Eu vou dividir 54 por 6 e vai deixar 9. O 9 e o 15 dá para dividir por 3. Eu vou dividir por 3, fica 3. Eu vou dividir por 3, fica 5. Olha o que sobrou aqui, ó. O i é igual a 3 dividido por 5. Aí você pode fazer euclidiana sem dificuldade. 3 não dá para dividir por 5. Então, vou colocar 0, 0, 30 divide por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30 para 30 nada. 0,6% ao mês. Tem aquela dica que eu já ensinei aqui no curso, que sempre que você tiver o 5 ou o 2 embaixo, você pode multiplicar por 2 e multiplicar por 2. Se você tiver o 2, você multiplica por 5. Se você tiver o 5, você multiplica por 2. Por quê? Porque em cima vai ficar 6. Embaixo vai ficar 10. E 0 embaixo é casa decimal. Então, se eu tenho um 0 embaixo, eu tenho que ter uma casa decimal. Então, eu tenho que pegar esse 6 e tem que ter uma casa depois da vírgula. Aí vem 0,6. Acabou a questão. Então, perceba, mais uma vez, é conta de tabuada. Se você olhar o 54 e olhar para o 6 e não souber que o 54 é 9 vezes 6, fica difícil. Então, treina a tabuada. Fechou? Fica, como diria o meu professor de cursinho quando eu tinha 17, fica cretina a questão. Ela fica muito simples se você dominar a tabuada. Questão número 4. Uma empresa pediu um empréstimo com juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Respira aliviado. Já liberou você da maior pegadinha dos concursos. Taxa e tempo na mesma grandeza. Findado o período, obteve R$270 mil de juros incorridos na operação. Diante do exposto, assinar a alternativa que contém o valor que a empresa tomou emprestado. Esse valor que a empresa pegou é o quê? É o capital. Perfeito. Aqui. Então, o capital eu não sei quanto é. Mas eu sei os juros. Os juros é de 270 mil. Eu sei a taxa. A taxa é de 6% ao mês. Eu sei o tempo. O tempo é de 9 meses. Olha que bonito. É só montar a fórmula. 270 mil é igual ao capital vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo, que é 9. Isso daqui dividido por 100. Agora, professor, vamos simplificar o 6 e o 100 ali? Vamos dividir por 2? Você pode até dividir, mas não vai ser uma conta útil. Aí você vai, professor, mas tem hora que você fala para simplificar, tem hora que você fala para não simplificar, eu me perco nisso. É claro, porque você tem que pegar todos os macetes. É por isso que é bom você conhecer também os meus cursos, se tornar meu aluno. Você quer ficar bom em matemática? Eu garanto, eu aprovo qualquer pessoa que faz meu curso. Se fizer o meu curso, todas as aulas, todos os exercícios, e tirar as dúvidas comigo, você vai ser aprovado em qualquer concurso de matemática. Eu garanto para você. Quem teve aula comigo e fez todas, assistiu todas as aulas, fez todos os exercícios, foi aprovado em matemática. Foi. É garantido a aprovação. Por que não compensa? Porque para você simplificar com o 100 embaixo, você além de ter que ter um número par, você vai ter que ter um número múltiplo de 5. Lá em cima não tem múltiplo de 5, é o 6 e o 9. Então não adianta você mexer com o 100, vai te atrapalhar. Então o que a gente vai fazer aqui é isolar o capital. Lembrando, do outro lado você vai ter o 270 mil. Vamos colocar aqui. Ó. Esse 100 está fazendo o quê, o capital? Ele está dividindo. Então ele vai para o outro lado multiplicando. Multiplicar por 100 é só você colocar esses dois zerinhos aqui. Toda vez que você tiver potência, né, produtos de 10, 100, 1000, é só colocar o número de zeros que tem no número que você já resolve a sua vida. Eu não vou fazer 6 vezes 9 virar 54, porque eu vou descer eles assim, ó.
Porque se eu fizer 6 vezes 9, 54, eu vou perder essa simplificação aqui, ó. 27 por 9, deixa 3. Só que você não tem 3 lá, você tem esse 3 com esses zeros que sobraram. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar esse zero aqui, ó. Eu vou juntar aqui, ó. Ó, isso aqui vai virar 30. Eu vou dividir 30 por 6. Isso aqui vai dar, deixar 5. Acabou tua conta. Capital é igual a 5 e coloca os zeros que sobraram. Sobrou 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O capital é de 500 mil. Letra B. Isso. Confia no professor. E isso daqui, enquanto a gente lá multiplicando, né, euclidiano, você está só simplificando no conhecimento da velha e boa tabuada. Beleza? Para a questão número 5. Carlos tem uma dívida no valor de 2.300. A dívida dele é 2.300. E pretende antecipá-la 45 dias antes do vencimento. Se a taxa de desconto simples é de 6% ao mês, então o valor que Carlos pagará pela dívida é de... Aí você fala, professor, mas até agora você só falou de juros e agora entrou desconto, e agora? Desconto é a mesma coisa que juros, certo? O desconto, os juros é o que você paga pelo tempo que o dinheiro fica parado. O desconto é o que você deixa de pagar pelo tempo que você antecipa. Então, o desconto, ele é o quê? Ele é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. É a mesma fórmula. Então, o desconto você pode ver como um sinônimo de juros. E você não tem que ficar se preocupando com, eu tenho fórmulas diferentes. Não. Pensa que é a mesma coisa, só que os juros é o que eu pago e o desconto é o que eu deixo de pagar porque eu paguei antes. Beleza? Então, vem aqui comigo. Ó. Ele tem uma dívida de 2.300. Então, esse é o capital. Ele quer antecipá-la em 45 dias. E a taxa é de 6% ao mês. Vamos para essa questão, você vai ver só. O desconto, vamos pegar o valor que tem lá, 2.300. Oh, perdão, vamos colocar os valores primeiro. Né? O capital, 2.300. A taxa dele é de 6% ao mês. E o tempo que ele vai fazer isso é 45 dias. Aqui te vê que já tem a pegadinha, porque está ao mês e aqui está em dias. O que eu pedi para você fazer no começo dessa aula? Olha para a taxa. Está pagando 6% ao mês. Você consegue me dizer quanto você pagou por dia? Você tem que dividir por quanto? Tem que dividir isso por 30. Pode simplificar? Pode. Divide por 6 em cima e embaixo, vai dar 1/5. Se você quiser jogar isso jogar na fórmula de decimal, vai dar 0,2. Não tem problema nenhum, tá? Você pode ir lá na fórmula e colocar 0,2. Beleza? Vamos fazer desse jeito essa questão. Vamos lá. O desconto vai ser igual ao capital, que é 2.300, vezes a taxa, que é 0,2, vezes o tempo, que é 45 dias, dividido por 100. Beleza? Já disse, casa decimal atrapalha, mas para você já não é mais nenhum problema. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa? Então você cancela a vírgula e coloca um zero. Beleza, agora você tem 2.300 vezes 2 vezes 45 dividido por 1.000. Vamos cancelar esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo. Agora lembra que eu falei que para dividir é bom você olhar se tem múltiplo de 5 lá em cima? E tem um 45. Mas vamos começar pelo que é simples. Vamos dividir o 2 e o 10, os 2 por 2. Aqui vai ficar 1, 10 por 2 vai ficar 5. 45 se dividir por 5 vai ficar 9. E sua conta acabou. O desconto vai ser 23 vezes 9. 9 vezes 3 vai dar 27 com 2. 9 vezes 2, 18 com 2 vai dar 20. Então ele vai ter um desconto de R$207. Ele não tem essa resposta porque ele quer saber quanto ele vai pagar pela dívida. Então eu tenho que pegar o capital, que é de 2.300, e tirar 207, o desconto que ele vai ter. Vamos lá. Aqui não dá, eu vou emprestar, aqui vai ficar 2. Como vou ter que emprestar lá, vai ficar 9, vai ficar 10. 10 tira 7 fica 3, 9 tira 0 fica 9, 2 tira 2 vai dar 0, e esse 2 subtrai de 0, que tem um 0 aqui, dá 2.093. Letra A é a resposta. Então a gente percebe aí que não tem dificuldade, você pode ir lá para a continha jogando o valor decimal. A outra possibilidade é você não jogar o decimal aqui, tá? Você colocar outra possibilidade aqui. Você não fazer a conta decimal e usar a fração. Eu gosto de fazer também. E a dica é a seguinte, ó. Você vai colocar 2.300, que é o capital. A taxa, você tem 1 vezes
É 1/5, mas você não escreve 1/5 não. Coloca 1 aqui por enquanto. Multiplica pelo tempo, que é 45. Quando você fizer a fração, você coloca o 100, que é da fórmula, e depois você coloca o 5 aqui, ó. Vamos ver se ficou mais fácil? Ó. Por quê? É 1 em cima. Aqui o que você tem aqui, ó? Você tem 1 em cima, ó, 1 em cima aqui, ó. E o 5 embaixo. E o 5 embaixo aqui, ó. Ah, pessoal, mas é 1/5. Sim, mas o 5, ele tá dividindo 1. Então ele vai ficar lá embaixo dividindo todo mundo. Por que isso é bonitinho, ó? Esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. O 45 por 5 já deixa 9, e é só fazer a conta e chegar no 207. Por isso que eu trabalho muito mais com fração. Aqui, ó, já foi os dois zeros, 45 dividido por 5 já deixou 9, fiz a conta muito mais rápido. Então, quando você fizer a taxa de fração, é só você fazer isso. A parte de cima você deixa em cima da fórmula e a parte de baixo você põe embaixo da fórmula. E o nome disso é sucesso. Vamos seguir. Questão número 6. Um título cujo valor de face é 8.500. Então, quando ele mexe um pouco com essa questão de desconto, ele vai falar sobre isso aqui de face. Tem uma pegada mais de matemática financeira. Então, esse valor de face é o capital, tá? Sofreu um desconto 90 dias antes de seu vencimento, sendo que foi uma operação de desconto bancário simples. É desconto simples, é sinônimo de juros simples, com taxa de 10% ao mês. De novo, mesma coisa, colocando tempo em dias e taxa em mês. É a pegadinha das bancas. O valor do título, valor de face subtraído do desconto bancário, nesse caso trata de questão de desconto. Pode ser que caia na prova dos Correios? Pode. Essa questão tem uma pegada mais de matemática financeira. Mas pode aparecer toda esse linguajar aí rebuscado para tentar atrapalhar a vida do candidato. Não tem problema. Então, esse valor de face para você é o capital, é 8.500. A taxa ele deu. A taxa ele está falando para a gente que é de 10% ao mês. O tempo ele está me dando em 90 dias. Olha que bonito. E aí eu vou querer um desconto, que eu faria a mesma coisa que os juros, só que você deixa de pagar. Pensa nisso. Então essa é a dúvida da questão. Ele quer o desconto. Bora lá. O desconto ele vai ser igual a quem? Ao capital, que é 8.500. Ah, não fiz. Antes de fazer, deixa eu até apagar aqui para a gente não se confundir. Eu não converti a taxa para a mesma unidade do tempo. Vamos olhar para a taxa. Eu estou pagando ao mês. Eu consigo descobrir quanto eu pago por dia? Só dividir por 30. Ó, 10 sobre 30. Só fazer isso. Agora você cancela esse 0 com esse 0. E vai por mim. Vai por mim. Desconto é igual a 8.500, que é o capital, vezes a taxa, que vai ser 1, vezes o tempo, que vai ser 90. Passa o riscão aqui, coloca o 100 da fórmula e não esquece de pôr o 3 embaixo. Depois confere. Eu tenho 1, 3. 1 em cima, 3 embaixo. Aqui eu tenho 1, 3. Em cima, 3 embaixo. Vamos lá. Esses dois zeros com esses dois zeros. E 90 divide por 3 vai dar 30. E agora é só fazer 85 vezes 30. Vamos lá. Coloca o 0 do 30, né? 3 vezes 5 vai dar 15. Sobe 1. 3 vezes 8, 24 com 1, 25. O desconto dele é de 2.550. É brincadeira. Fica muito fácil. Não fica fácil? Ah, verdade. Deu um desconto de 2.550. Então, eu vou pegar 8.500, que é o valor lá da face, e vou subtrair 2.550. 0 tira 0 dá 0. Aqui não dá, eu vou emprestar. Aqui fica 4, aqui vai para 10. 10 tira 5, fica 5. Eu já dou uma olhada aqui. 50, 50, 50. Não dou nada. Aqui o 4 a gente tira 5, não dá, empresta. Aqui fica 7, aqui vai para 14. 14 tira 5 já dá 9. Aí já tem a resposta. Só tem esse aqui com 950. Essa é a resposta correta. E 7 tira 2 fica 5. Aí que bonito. 5.950. Vou marcar a letra D, sorriso de canto a canto. Você fez o curso certo. Correio sem erro. E faz os 5 simulados para você ver se na prova você não faz todas as questões de matemática. Todas. Imagina, hein? Sair num curso com todas as questões de matemática. Pelo amor de Deus. Aqui no YouTube, comigo, já mereço o seu like. Se você viu essa questão, chegou até aqui, eu já mereço. Não mereço o seu like? Mereço que você se inscreva, acione as notificações e faça o curso de matemática comigo até ser aprovado. Garanto. Eu vou aprovar você. Questão número 7. Carlos fez uma aplicação a juros simples durante 4 meses. Vamos lá, ele já deu tempo pra gente, né? Tempo de 4 meses. Olha que danadinho, olha que danadinho. A taxa que ele deu pra gente é de 15% ao ano. É isso, gente.
Se a quantia aplicada por causa corresponde em reais ao MMC, menor múltiplo comum dos números 24 e 40, então o valor dos juros é igual a... Essa questão é cara de Correios, tá? Vamos calcular o MMC. O MMC, a gente coloca os dois números juntos e fatora até ficar 1 lá embaixo. Então, por 2, aqui fica 12, aqui fica 20. Por 2, aqui fica 6, aqui fica 10. Por 2, aqui fica 3, aqui fica 5. Por 3 fica 1, fica 5. Por 5 fica 1 e 1. De baixo para cima. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. Mas por que de baixo para cima? Porque fica mais fácil. Experiência. Então, multiplica de baixo para cima que você chega nessa continha aqui, ó, mais rápido. Então, ele falou que o capital, que é a quantia aplicada, né, era o MMC. Então, esse MMC deu para a gente 120. Ele quer o valor dos juros. Aí, ó. JCIT sobre 100. Bora. Juros. Aqui, ó. Eu parece, acho que até para deixar você um pouco ansioso. Professor, mas você não fez a correção. Pois é, eu não fiz, né? Mas vamos fazer agora. Eu tô pagando 4, né? O tempo é de 4 meses. E a taxa tá 1 ano. Aquela velha e boa pergunta. Vamos olhar para a taxa. A gente combinou. Vamos olhar para a taxa. Você está pagando 15% ao ano. Por quanto você tem que dividir para descobrir quanto você pagou por mês? Se você falou 12, perfeito. Então a gente vai vir aqui, ó, vai pegar o 15 e vai dividir por 12. Posso simplificar, professor? Claro que pode. Dá aquela diminuidazinha, ó. Vai por 3. Aqui sai 5 quartos. Você pode fazer a divisão de 5 por 4 e jogar na forma decimal. Eu já não vou fazer mais, tá? Eu vou fazer do jeito que eu gosto. Garantir minhas aprovações de um monte de aluno meu já. O juros vai ser igual ao capital, 120. Vezes a taxa, quem está em cima? 5. Vezes o tempo, que é 4. Dividido pelo 100 da fórmula e o 4 dos 5 quartos aqui, ó. Ó. Certo? Olha que bonito. Olha a mágica. 4 vai embora com 4. Esse 0 vai embora com esse 0. O 5 e o 10 dá para dividir por 5. Por 5 aqui fica 1. 10 por 5 fica 2. 12 divide por 2. Mentira. O juros é 6. Letra A. Pô. AD acabou. AD aprovado. Tá vendo? Tabuado. E simplificação. Você faz as questões em menos de 1 minuto. Só no tome-lhe. Questão número 8. André resgatou. De novo, vem a palavra resgate aqui. O que é resgate mesmo? Capital mais juros. Certo? Então, o capital mais os juros, 812. Então, eu vou pôr direto assim. Num prazo de 8 meses. Tempo, 8 meses. Se o valor investido por André foi R$700, o que é isso aqui? É o capital, professor. Já tô fera. Capital de R$700. Ele quer a taxa de juros. Opa, taxa de juros. É isso que ele quer calcular. Vamos calcular de quanto é os juros? Vamos. Se o capital é 700 e eu somei com juros e isso deu 812, aqui a gente já faz até de cabeça. De quanto é os juros? 812 menos 700. Vai dar 112. Certo? Vamos para a fórmula. JCIT sobre 100. Os juros, 112. O capital, 700. Certo? A taxa é o que eu quero calcular. Vamos pôr aqui o I bonitinho. O tempo, 8 dividido por 100. Certo? Zero em cima, zero embaixo. Zero em cima, zero embaixo. 7 vezes 8 e 112. Vamos passar e isolar o I. Eu vou ficar com 112 dividido por 7 vezes 8. Se você fizer 7 vezes 8, vai dar 56. Aí eu acho que ajudaria a fazer esse produto. Por quê? Porque 112 é o dobro de 56. Então, já sei que se eu dividir, se eu ver esse produto, eu já chegaria nessa resposta. Mas se você não viu isso, não tem problema. Faz a divisão aqui de 112 por 7. Ó. Eu consigo, você consegue fazer. Quer ver? Ó? 11 por 7 é uma vez. Na verdade, se eu pegar 11 e dividir por 7, vai dar uma vez só. 1 vezes 7, 7. Para chegar em 11, dá 4. O 4 coloca o 2. 42 dividido por 7 vai dar 6. Olha que bonito. E agora eu vou dividir o 16 por 8. E vai dar 2. Se você dividir o 112 por 8, também vai chegar na mesma resposta. Vai dar um outro valor aqui, claro.
vai dar 4, aqui vai dar 14. 14 por 7 vai deixar 2. Mas você chegaria nessa taxa aqui de 2. E aí você vê que você não tem essa resposta aqui. Não tem. Por que a gente não tem essa resposta? Por uma razão. Essa taxa que eu estou calculando vai ser na mesma unidade que eu tenho aqui, ó, meses. Então, isso aqui é 2% ao mês. E isso é pegadinha mesmo. E a gente não tem isso aqui, ó. Não tem 2% ao mês. Mas eu vejo que está jogando para mim aqui um tal de ao ano. Se eu pago 2% ao mês, como é que eu faço para descobrir o quanto eu pago por ano? Responde para mim. Tem que multiplicar por quanto? Se você falou vezes 12, você já está preparadíssimo, preparadíssima para esse concurso. Vai ser 24% ao ano. Pode marcar a letra C aqui, ó. E acertou a questão. 24% ao ano. Show demais. Questão número 9. Carmen investiu um capital a juros simples que rendeu. Lembra que o rendimento é sinônimo de juros. Então isso aqui é juros, tá? Os juros, o J é 205. Há uma taxa 6% ao ano. Ó, de novo, o tempo de 20 meses. Tem conflito aqui. Tem conflito. Ele quer saber o capital. Questão simples que pode estar no barro novo. Ai, caramba, eu tô confundindo os concursos. É o horário aqui, tá? Bota na prova dos Correios, com toda certeza. Dica Master do Tavares. Olha para a taxa. A taxa tá como? Ao ano, professor. Beleza. Se você paga por ano, como é que você tem para descobrir por mês? O que você teria que fazer? Dividir por quanto? Dividir por 12. Olha que bonito. Simplifica por 6. Vai dar 1 sobre 2. Essa daqui eu vou fazer no 0,5. A gente também dá uma mudada. Vou dividir 1 pelo 2, que vai dar 0,5. Vamos para a fórmula. 205 é igual ao capital, que é o que eu quero calcular, vezes a taxa, que a gente já converteu para 0,5, vezes o tempo, que vai ser 20, dividido por 100. Olha que beleza. Casa decimal não é problema para a gente. Uma casa depois da vírgula, eu coloco um 0 e tiro a vírgula. Eu vou cancelar esse 0 com esse 0. Esse 5 vezes 2 vai dar 10. Então, eu posso cancelar direto esse 10 com esse 0. E eu chego no capital, que é o quê? É o 205. O 10 que está dividindo, para o outro lado multiplicando, eu coloco só um 0. E o que essas dicas que eu dei nesses 9 exercícios são as mesmas dicas. São as mesmas propriedades. É o 0 lá, o 0 em cima. 2050. Letra A. 2050. Mais uma questão esmagada na prova. E vamos finalizar a 10ª questão dessa aula? Carlos contraiu um empréstimo de 2.500 com juros simples mensais. Esse empréstimo é o capital dele. 2.500. Ele quitou a dívida após 4 meses. Tempo, 4 meses. Montante é capital mais juros, de 3.150. Então, grava aqui, montante é capital mais os juros. Sendo assim, assina lá na alternativa que corresponde à taxa de juros mensal. Faltou escrever meses aqui, né? Filha, 4 meses. 4 meses. E ele quer saber a taxa de juros mensal. Opa, isso é ótimo. Por que isso é ótimo? Porque a gente está com o tempo e a taxa na mesma grandeza. Nossa, ficou meses. Meses. Olha que bonito. A gente não tem problema quanto a isso. É pôr na fórmula que é sucesso. Aqui a gente está com o capital mais os juros. Vamos calcular então de quanto é os juros. Então o capital é de 2.500 mais os juros deu 3.150. Se eu passar para o outro lado, subtrai e a gente até faz de cabeça, né? Os juros é de 650. Certo? Beleza? Então a gente tem os juros já feitinho aqui. Vamos para a fórmula. Juros 650 é igual ao capital, que é de 2.500, vezes a taxa, que é o que eu quero calcular, vezes o tempo, que é 4 meses. Tudo isso dividido por 100. 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. 4 vezes 25, esse é o número que já vale a pena você mexer. 4 vezes 25 é 100. O 100 é 25 vezes 4. Por que isso é bom? Porque 100 é cancelar 0. Então você faz sim o 4 vezes 5, 4 vezes 25 vai dar 100.
Então, quando você isolar o i, o que você vai ter? Você vai ter o 650 sendo dividido por quem está multiplicando o i. Como a gente multiplicou e achou o 100, eu vou pôr o 100 aqui embaixo. E olha a beleza disso. É o zero em cima com o zero embaixo. Vai embora. E você tem um zero embaixo. Zero embaixo é casa decimal. Se você tem um zero, você tem uma casa decimal. A resposta está aí. 6,5% ao mês. Pode marcar a letra C e você acertou a questão. Beleza? E com isso, eu finalizo com você aí as 10 questões do concurso. Oh, eu sumi. Aí eu aqui de novo. As 10 questões da Banca IBFC de juros simples e desconto simples. Um conteúdo que vai estar na prova. Uma das 10 questões vai ser de juros simples. É por isso que em todos os simulados que eu organizei, em todos eles, tem uma questão de juros simples. Então, são 10 aulas aqui. 10 aulas não. 10 questões aqui, mais 5 questões nos simulados, 15 questões. Se você fizer esse universo de questões, você vai chegar no dia da prova e a questão que estará lá, você fez antes, aqui no curso, e se você fez o simulado, no simulado. E vai mandar muito bem nessa prova. É o meu compromisso. Eu quero de fato ajudar você a ser aprovado, a ser aprovado. Gostou do vídeo? Curte. De verdade. Curte porque me ajuda demais. Não vai perder tempo nenhum em apertar esse botãozinho aí, até porque eu acho que você tem que se inscrever e acionar as notificações. Faltam 3 aulas. E ainda tem muita coisa ainda aí. Não vai ficar só nisso, não. Se você quer ser aprovado e gostou da minha aula, eu sou teu parceiro. Eu vou ajudar você a colocar seu nome na lista de aprovados. Só seguir o professor e acompanhar as novidades aqui do canal. E me segue lá no Instagram também, o link está aqui na descrição do vídeo. E lá todo dia eu posto uma coisa nova de matemática ou raciocínio lógico. Foi muito bom, muito legal ter você do outro lado. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.